Aleluia! Uma igreja de comunhão. Provavelmente, alguns irmãos aqui não me conhecem, provavelmente, né? Só me conhecem por nome. Talvez você começou a vir aqui, pode sentar, querido. Você começou a vir aqui em janeiro, justamente na hora que eu estava ausente, eu e minha família. Então, quero me apresentar, eu sou o pastor Rairini, mais conhecido como Rairini da Carmen. E sou pai de 2 filhos, Aron e Andressa, e avô de uma netinha chamada Isabela. E agora minha filha, a pastora Andressa, está esperando mais um bebê. Aleluia! Não sabemos se é menino ou menina, e eu tenho certeza que vai ser ou um adorador, uma adoradora, porque a minha família, nossas famílias são famílias de adoradores, é assim. E sou também discipulador de uma equipe linda, uma equipe de homens e mulheres fiéis, somos, né? Que a gente chama de equipe dos 12, e que tem estado cuidando de vocês, cuidando da igreja, cuidando de mim também, porque eles oram por mim, né? Eu tenho alguns irmãos que escrevem assim para mim, todos os dias: pastor, agora estou orando pelo Senhor. Então, é essas orações que nos sustentam em momentos de guerra, de dificuldade. Eu quero dizer que nós estamos em paz, eu e a pastora, a minha família, a minha equipe está em paz, estamos empenhados em avançar, em conquistar e resgatar aquelas vidas que estão em poder do inimigo, né? Posição essa que nós já estivemos também outrora debaixo do domínio das trevas, do pecado, da tristeza, da depressão, e hoje nós somos libertos do pecado, da imoralidade e principalmente de um destino eterno terrível que é a condenação. Então, aqui, irmãos, toda reunião de célula, toda reunião de domingo, reunião da família, sempre tem 2 objetivos principais. Um é adorar ao Senhor, nos derramarmos na presença, como fizemos agora. E o outro é nos prepararmos para todo tipo de situação. Fala para o teu irmão assim: você tem que ser preparado para todo tipo de situação. Nós aprendemos nos momentos claros, nos momentos de iluminação, aquilo que nós vamos, o trilho que nós vamos andar em momentos de escuridão. Porque tem momento, irmão, que fica tudo escuro. Tem momento que a gente entra em umas roubadas, tem momento que acontecem os negócios que a gente faz, e agora o que eu faço? E naqueles momentos de iluminação que nós adquirimos os mapas para esses momentos de dificuldade. Então, esteja sempre preparado. Eu vinha no carro orando, né? Fiz uma oração meio longa de lá até aqui, de casa até aqui, e na oração eu lembrava de que nós precisamos estar preparados, queridos, tanto para um arrebatamento surpresa, como muitos pregam, né? Tem a doutrina escatológica, algumas dizem que nós estamos, você andando, de repente, pum, Jesus vem e leva. Irmãos, eu amo essa ideia, eu acho que seria ótimo, será ótimo que for assim mesmo, a gente não precisa passar por tribulação, mas mesmo nessa situação nós precisamos estar preparados, porque nesse momento do arrebatamento, quem for encontrado longe de Deus, permaneceu e permanecerá longe de Deus. Então, e ao mesmo tempo temos que estar nos preparando para caso haja a tribulação ou de 3 anos e meio, ou de 7 anos, como a Bíblia diz, né, será uma tribulação de 7 anos, uma grande tribulação, que o mundo todo vai passar, como nunca houve, que aí a igreja será perseguida. Então, a igreja precisa estar preparada. Preparada de várias formas, com as vestes brancas, limpas, corretas, e preparados para lançarmos mão do Espírito Santo, para suportarmos
dor física, muitas vezes violência, acusações. Então, tudo isso daí, precisamos estar preparados. Porque o Senhor Jesus profetizou todas essas coisas. Ele não profetizaria à toa. Então, duas coisas que nós fazemos nos cultos de domingo: adorar e nos preparar. Adorar e nos preparar. Durante a semana na célula, nós resgatamos pessoas, chamamos, mostramos uma outra opção de vida, uma opção de vida eterna, de vida com Cristo. Em outros momentos nós ensinamos a palavra, que é na Universidade da Vida, na capacitação de ensino. Então, tem todo um processo de amparo mesmo, para nós estarmos firmes. Fala assim, irmão, você precisa estar firme no tempo da adversidade. Né? A pastora Carmen, no carro, ela cantou uma música assim: quando tudo vai bem, muito bem, muito bem, o irmão diz amém. Quando tudo vai mal, muito mal, muito mal, o irmão chora então. Mas bem ou mal, mal ou bem, tudo é para o nosso bem. Quando eu falar assim, quando eu falar amém, você fala amém, amém? Vamos lá. Quando tudo vai bem, muito bem, muito bem, o irmão diz amém. Bate palma, você vai. Fala, calma. Quando tudo vai bem, muito bem, muito bem, o irmão diz amém. Amém! Quando tudo vai mal, muito mal, muito mal, o irmão chora então. Mas bem ou mal, mal ou bem, tudo é para o nosso bem. Não é música isso é palavra de Deus. Né? Tudo, todas as coisas, vamos lá todos juntos? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, dá glória a Deus agora. Aleluia! Amém? Estamos numa luta? Sim. Estamos nos preparando para coisas sérias? Então nos preparemos. Um soldado precisa de armas. E eu estava ouvindo o pastor César pregando na sexta-feira, e irmãos, eu já vi ele pregar esse texto pelo menos umas 50 vezes. Dificilmente alguma pregação que ele prega, ele não cita esse versículo, esse texto que eu vou ler agora, que está em Apocalipse capítulo 12 e 11. Quem confirma o que eu estou falando aqui? Ó? Quem confirma que ele sempre, a gente até já sabe de cor, né, esse texto. Então, cadê o texto? Está aí? Não? Sim. Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual de diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Vamos lá todos juntos? E eles, 1, 2, 3 e já. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas hasta la muerte. Assim meu pastor fala. E eles venceram por la sangre de Cordeiro e por la palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas hasta la muerte, assim que ele fala, meu pastor. Sempre assim. Aí quando ele estava falando, eu vi que esse texto ele tem 3 armas poderosíssimas. Quais são? O sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e vencer até a morte, ou seja, resistir até a morte. Eu quero discorrer sobre esses 3 pontos. Vamos lá? Assim, Senhor Deus, tomo posse dessa primeira arma. Qual a arma? La sangre. Irmãos, se alguma vez você tiver alguma dúvida em relação a qual é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões, saiba que basicamente todas as religiões elas falam o quê? Elas falam
que você deve fazer o bem, que você deve ser uma pessoa boa, que se você fizer por onde você vai conquistar um benefício espiritual. O cristianismo, ele vai na contramão das religiões. O que é a religiosidade? O que é a religião? É quando você se baseia em rituais. Religiosidade é quando você acha que você, fazendo um sinal, usando um colar, fazendo, ou frequentando frequentemente, né, redundância, né? Frequentando com regularidade uma certa reunião, você poderá alcançar benefícios espirituais. Isso que é religiosidade. A religião ela é baseada, as seitas elas trabalham com rituais e a religião trabalha com obras, né? Então, as seitas elas têm essa característica de fazer que você achar que você pode conquistar alguma coisa através de rituais. E a religião ela fala que você tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, você tem que ajudar os pobres. Irmãos, eu não estou dizendo que você não deve ajudar. Tudo isso está predito que nós faríamos isso. Mas o ajudar, o ser bondoso, isso é resultado de uma transformação. Você pode fazer bondade mesmo sendo mal. Mas a verdadeira eficácia da bondade é quando você foi transformado. E você fez aquilo porque você é aquilo. Amém? Então, a religião, ela fala assim, se você fizer tal coisa, você vai conquistar tal coisa. Como se fazer coisas boas fosse uma moeda de troca. Irmãos, não, presta atenção, e repete isso para o seu irmão assim, não existe moeda de troca que possa salvar uma pessoa além do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então, o que é o sangue? O sangue, ele nos leva na contramão de todas as religiões, de todas as seitas. Por quê? Porque hoje nós sabemos que nós podemos sermos salvos não por obras, nem por rituais, mas por causa do que Ele fez por nós. Jesus derramou o seu sangue. Fala para o teu irmão assim, não use a tua bondade, a tua religiosidade como barganha de troca. A única coisa suficiente é o sangue de Jesus. Sangue de Jesus, que é um sangue inocente. Jesus veio aqui como ser humano e entregou-se, derramou-se em favor de nós. Ele entregou a si mesmo. Sangue é vida. E quem se baseia no sangue de Jesus tem vida eterna. Amém? Então, para você falar assim, para eu ficar forte, para lutar, eu preciso de sangue. Qual sangue? Da sua família? Sangue dos seus antepassados? Aquele sangue todo zoado? Sangue de adúlteros, de bebuns, de ladrões, de incrédulos? Não, queridos. Nós precisamos do sangue, de uma transfusão de sangue espiritual, que chama-se o sangue de Jesus, que nos liberta, nos livra de todo o pecado. Então, só podemos ter vida verdadeira pelo sangue. Então, irmãos, eu sou de uma época, quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe, meu pai era pastor. Naquela época não existia pastora, né? Então as mulheres que exerciam o cargo pastoral, elas eram chamadas de missionárias. Então, obreiras ou missionárias. Então minha mãe era missionária, meu pai era pastor, e eu entrava com eles nas comunidades, eu participava, eu era pequenininho, meu pai me levava para evangelizar,
E eles encontravam muitas pessoas, muitas vezes numa viela, a gente estava caminhando numa viela, e aquele jeitão, né, de terno, assim, com a Bíblia, né, tal, numa viela para ir fazer uma visita, de repente, no meio da viela, alguém se colocava no meio, impedindo, diz assim, vocês daqui, vocês não passam. E não era traficante, não, porque naquela época não tinha esse tipo de negócio. Era gente endemoniada que se colocava assim. Minha mãe e meu pai só falavam assim, em nome de Jesus, sai. Sangue de Jesus tem poder. Puf! O bicho caía, eu saía correndo. Era assim, era no sangue de Jesus. E é engraçado, irmãos, que de repente começaram a surgir alguns humoristas que começaram a tirar um sarro. Não sei se vocês, há um tempo atrás, uns humoristas começaram a falar o sangue de Jesus. E para debochar dessa arma poderosíssima que nós temos, que é o sangue de Jesus, como o pastor falou, né? Que ele ficava gritando e emplastrava, né? Esmagava a cabeça da serpente. E o demônio estava lá, continuava lá, até que ele descobriu que o sangue de Jesus, que dissolve como ácido a atuação do inimigo, e o inimigo é destruído pelo sangue. Por quê, queridos? Porque Satanás, os demônios, eles trabalham com base na acusação. Então, o que ele faz? Ele sabe dos seus pecados, alguns demônios que acompanham sabem que você fez errado, que você falou de errado, né, como que você agiu de errado, e ele vem e fala assim, você fez isso, fez aquilo, você é isso e aquilo, você errou aqui e aquilo, você pecou aquilo. E isso, irmão, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, ela ser acusada, e principalmente de uma coisa que ela já fez, que ela fez mesmo. E isso tira autoridade, tira poder. Então, diante de uma acusação verdadeira, você perde a força. A gente perde a força, porque perfeito ninguém é. Agora, por causa do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus que ele fez, o sangue de Jesus ele faz o quê? Ele te justifica. Ele te deixa puro. Então aquela acusação, aquele provável poder que Satanás teria sobre a sua vida, não existe mais. Então ele vem falando assim, você fez isso, fala assim, tudo bem, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, mas o sangue de Jesus me purifica do pecado, e pelo sangue de Jesus, eu não recebo mais acusação alguma. Então aquela autoridade que Satanás tomou do ser humano lá no Éden, porque Satanás chegou para Adão e Eva e disse assim, olha, se você comer desse fruto, esse fruto é bom, ele vai te dar conhecimento do bem e do mal, vai te dar capacidade de decidir as coisas, você vai ser como Deus. Olha isso, a proposta. Como Deus em que sentido? No sentido de poder escolher as coisas que queria fazer, sem precisar obedecer nada em ninguém. Isso é uma proposta. Em troca desse poder, eles dariam a autoridade que Deus tinha dado para Adão e Eva, para o ser humano, de governar o mundo físico. Não só o planeta Terra, querido, mas todo o mundo físico. E aí, irmãos, Adão e Eva entregou de mão beijada para Satanás a autoridade, o governo de todas as coisas. A partir daí, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então o ser humano ficou submetido a uma situação de escravidão. Por isso que você conhece gente que fala assim, eu tento parar de fumar, não consigo. Eu tento parar com as drogas, não consigo. Eu tento consertar minha vida, deixar de adulterar, mas não consigo. Eu tento frequentar uma igreja, mas eu não consigo. Eu tento obedecer, mas não consigo. Por quê? Porque estão debaixo do jugo que não foi tomado, irmão, não foi roubado. Satanás não roubou nada. Apesar de ser ladrão, nesse sentido foi dado, o ser humano deu para Satanás. E o que Jesus fez, irmãos, quando ele morreu? Através do seu sangue, ele devolveu para o ser humano essa autoridade. Fala para o teu irmão assim, Jesus devolveu a autoridade para mim. Agora, irmãos, para você, pastor, ele devolveu a autoridade, mas eu não me sinto com autoridade. Fala para o teu irmão assim, você não foi chamado
para sentir nada. Você foi chamado para crer na palavra de Deus, que diz que você agora tem autoridade pelo sangue de Jesus. Essa arma é poderosa. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, só alguém que está em justiça pode enfrentar o mal, o inimigo. Pastor, mas ninguém é justo então, irmãos. Nós não somos justos, mas pelo sangue nos tornamos justificados. Então, se vier algum pensamento, você é isso e aquilo, você diz assim: o sangue de Jesus me purifica todo o pecado. Por isso que meus pais, quando enfrentavam um demônio, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque dessa forma o inimigo não tem poder para acusar e não tem poder para continuar o seu intento. Então, Jesus ele derramou seu sangue, sangue que brotou da cabeça de Jesus, sangue que brotou das mãos de Jesus, sangue que brotou das costas de Jesus, sangue que brotou do rosto de Jesus quando sua barba foi arrancada, quando ele foi esbofeteado, sangue que brotou dos pés, sangue que brotou do lado de Jesus quando ele foi... quando lancetaram a costela dele e de lá saiu água e sangue. Uma coisa que eu queria dizer, irmãos, sobre esse sangue que saiu do lado, que saiu sangue e água. Água, quer dizer, água tem um significado na Bíblia, um significado simbólico. Água que significa purificação. Então essa água que saiu do lado de Jesus, ela significa aquilo que pode nos purificar, nos lavar, nos deixar limpos, aquilo que limpa. E o sangue que saiu junto foi um sangue diferente de todos os outros sangues que saíram da cabeça, da barba, das mãos. Por quê? Porque os outros sangues, quando saíram, Jesus estava vivo ainda. Era o sangue que nos redimia de situações de vida. Mas aquele sangue que foi derramado depois que porque quando esse sangue que saiu água e sangue, Jesus estava morto já. Esse sangue de Jesus já morto é o sangue que fecha todo o ciclo. Por quê? Porque esse sangue, o sangue quando ele estava vivo nos redime de situações que nós tivemos vivos, e esse sangue dele já morto continua valendo depois que nós fomos para o túmulo ou para a glória. Ou seja, Jesus completou toda a obra de purificação através da sua morte e, por fim, esse sangue vindo com água depois da morte dele. Amém? Isso ninguém falou até hoje. Por isso que o pastor César, toda vez que ele prega a mesma coisa, você pensa que é a mesma coisa, não é? Eu estou pregando uma coisa que ele também não falou, e se for pregar esse assunto de novo, Deus vai falar outras coisas. Porque, olha irmãos, olha o que diz, isso eu acho que eu não mandei para eles, Apocalipse 5, 11 a 12 diz assim: olhei e vi a voz de muitos anjos, ao redor do trono dos seres viventes. Aqui, irmãos, já é uma situação já do depois da vinda, e dos anciãos, e o número deles eram miríades e miríades, e o número deles era miríades e miríades e milhares de milhares, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, e eles venceram, como o texto diz assim, eles venceram pelo sangue. Está dizendo, eles quem? Aqueles que estiverem em tempo de perseguição. Se você ler o texto de Apocalipse, esse que eu só li daí em diante, você vai ver que eles estão numa situação de perseguição. Fala que a igreja vai ser perseguida, que os servos de Deus serão perseguidos, e eles vencerão. Fala para o teu irmão assim, você vencerá. Fala, pastor, mas eu tenho medo até de barulho no portão.
Quem tem medo de barulho no portão de madrugada aí? Pastor, eu tenho medo até da minha sombra. Então, irmão, sabe o que vai acontecer? Quando chegar o tempo que nós precisarmos sermos fortes, o Espírito Santo, Ele vai nos lembrar dessa palavra que eu estou falando para vocês agora. Olha para esse rosto aqui. Vocês vão lembrar, aquele dia o pastor disse para eu ler o texto, eu estudei, e ele lá no texto diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro que foi morto. Irmãos, você tem uma arma poderosa, use essa arma. Quando você entrar em situação de dificuldade financeira, presta atenção. Você pega as suas contas, pega todas as suas contas, coloca em cima da mesa, coloca a tua mão e fala assim: Senhor, eu aplico o sangue que brotou da cabeça de Jesus por conta da coroa de espinhos. Porque, irmãos, quando Adão e Eva foram amaldiçoados, fazia parte da maldição o seguinte: vocês ganharão o pão com o suor do teu rosto, e vocês terão que enfrentar os espinhos e os abrolhos, ou seja, ervas daninhas e espinhos. Jesus, na sua morte, os soldados vieram para debochar de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E na hora que aquela coroa de espinhos tocou o sangue de Jesus, que estava aqui na cabeça de Jesus, aqueles espinhos, foi tirada a atuação dos espinhos na tua vida. Então, se você declarar: eu coloco agora, eu aplico o sangue de Jesus sobre as minhas finanças. Se for enfermidade, você aplica o sangue que brotou das costas de Jesus, que nos liberta de toda a escravidão de enfermidade. Se você andou por caminhos escorregadios e fez coisas, ou perdeu o propósito na tua vida, se aplica o sangue que brotou dos pés de Jesus. Se você tem uma dificuldade de preguiça, de problema de atuação, de tomar decisões, de fazer as coisas, aplica o sangue que brotou das mãos de Jesus. Ele foi preso naquela cruz para que você fosse liberto, para poder atuar, fazer tudo que é necessário. Se você tem problema de autoimagem, aplica o sangue que brotou da barba de Jesus, ou das bofetadas quando ele levou o soco na cara e o rosto dele ficou desfigurado. Ele ficou desfigurado para que nós tivéssemos hoje uma identidade, para que você soubesse quem você é. Fala assim: eu sei quem sou, e eu me pareço com o meu Senhor Jesus. Então, quando o inimigo ele olha para uma pessoa coberta pelo sangue, ele foge. Você quer saber quando o inimigo consegue atuar na tua vida e atuar mesmo de uma forma eficaz? É quando você se baseia na sua própria inteligência, na sua própria capacidade de articulação, no seu próprio raciocínio, e não se baseia no sangue de Jesus. Não procure ter razões, não procure ser uma pessoa cheia de razão. Não, estou certo. Não, irmãos, certo nós estamos errados. A Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. A única coisa que pode nos justificar não são nossos argumentos. Viu, marido? Viu, esposa? Na hora que você estiver sendo acusado, na hora que você tiver uma briga, não adianta falar, não adianta ficar brigando. A única coisa que te cobre, que te dá paz, é o sangue de Jesus, que te permite você perdoar, porque o sangue te lembra também de perdão. Amém? Qual a primeira arma? E eles o venceram pelo sangue. Segunda arma, pega aí, o testemunho. Eles venceram pelo sangue e pelo testemunho. Irmãos, daria para fazer uma pregação inteira para falar só de testemunho aqui. Algumas igrejas acham que testemunho é a pessoa subir lá e ficar contando as bênçãos, também é testemunho. Isso fortalece a nossa fé. Testemunho de pessoa que arrumou um emprego, que foi curado, é uma bênção. Só que quando a Bíblia diz que eles venceram pelo testemunho, não está falando disso não. Está falando o seguinte, irmãos. Lembre-se, estamos falando de uma guerra. Guerra contra quem? Contra o inimigo, contra Satanás e seus missionários. Satanás, irmãos, na Bíblia, ele é chamado de o pai da... Vou tentar de novo para ver se você acorda. Satanás é reconhecido como o pai da...
mentira, ele é mentiroso. Então todo o trabalho dele é baseado na mentira. Então boa parte das coisas que te faz ficarem tristes, chateados, depressivos, desanimados, são mentiras de Satanás. Esses dias aí, uma pessoa usada pelo inimigo escreveu umas coisas para mim, e eu fui lendo aquilo, e eu senti que parecia que eu estava perdendo a vontade de viver. Aí eu me lembrei, do profeta Elias, quando ele foi atacado, por um demônio, e ele ficou em depressão e saiu andando, sendo que ele tinha vencido 400 profetas de Baal. Por quê? Porque Satanás colocou um sentimento dentro dele, através dessas palavras, um sentimento de medo, de intimidação. Nós estamos vivendo um tempo em que todas as nações do mundo estão intimidadas. Nós somos irmãos, nós somos de férias esse ano, e nós somos em lugares que nós já tínhamos ido. Nós achamos tão lindo esses lugares que nós resolvemos levar a família. E da outra vez que nós fomos, estava em época normal, tinha lugar que nós fomos que você não conseguia chegar perto para fotografar. Eu até nem curti muito da outra vez. Dessa vez, irmão, eu tirava foto. Se eu quisesse deitar no lugar, eu deitava, fazia assim. Não pegamos fila para nada. Por quê? Porque as pessoas estão com medo, irmãos. As pessoas estão com muito medo. Porque elas receberam informações, irmãos, que são uma mescla de verdade com mentira. E isso Satanás faz com maestria. A mentira faz parte da estratégia dele. E por que isso tem a ver com testemunho, irmão? Porque toda vez Satanás ele tenta acusar, ele usa uma mentira, usando um quê? Um falso... Vou tentar de novo. Um falso testemunho. Aliás, no mundo judiciário, o falso testemunho é considerado crime, que a pessoa pode ser julgada, pode ser condenada por falso testemunho, quando ela conta uma mentira diante do juiz. Então, ora, se Satanás é mentiroso, a única forma de nós combatermos contra ele a primeira arma é o sangue, que nos justifica. Segunda, é falando a verdade. É falando a verdade. Toda vez que alguém chega assim, pastor, e agora, o que eu faço? O que eu faço nessa situação? Eu falo, fala a verdade. Ah, mas a verdade vai causar uma confusão. Então, irmãos, fale a verdade. Fala a verdade. Pega a consequência, assume a consequência, porque depois de você falar a verdade, Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Porque quem caminha na verdade tem o favor de Deus. Quem caminha na verdade tem o favor de Deus. Porque ele anda na verdade, ele é chamado daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, o que é o falso testemunho? Falso testemunho é o assassinato de reputações. Quantos aqui, quando frequentavam os botecos, qual era o assunto sobre igreja no boteco? O que se fala no boteco sobre a igreja? Que é ladrão, que não sei o quê, enganadores. Então, irmãos, as pessoas davam um falso testemunho sobre quem é Deus, o que é a igreja, o que é o povo de Deus. Toda vez que o inimigo tenta destruir uma pessoa, ele vai destruir como? Usando pessoas para falar mal dela. Ou usando um falso testemunho. Então, o nome Jesus, irmãos, tem sido muito mal falado através da vida de muita gente. Tem gente que se diz cristã e que age de uma forma em que o nome de Jesus é mal falado. Ou seja, um mau testemunho. Então, qual é a nossa arma? É a verdade, ou o verdadeiro testemunho. Olha isso que a Bíblia diz, que Jesus, olha... toda
aqui em 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não existe verdade superior à palavra de Deus. Irmãos, fala para o teu irmão assim, você pode ter tua verdade. Você pode ser cheio de verdade aí. Mas se a tua verdade confronta com a verdade da Bíblia, a tua verdade não é verdade. Entenderam? Não? Nem eu. Tá bom. Mas entenderam sim. Entenderam sim. Toda verdade particular, que nós somos cheios de verdade particular, aquilo que nós chamamos de razões, toda verdade particular, ela que não tem conformidade com a Bíblia, ela não é verdade. Por isso que precisamos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, para não andarmos em falácias, em mentiras. Caminhar na verdade e caminhar na palavra de Deus, porque toda ela é inspirada e ela é suficiente para redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Está calor hoje. Olha isso. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. O que o caminho faz? Nos aponta para o propósito da nossa vida. O que é a verdade? A verdade é a nossa realidade. A nossa realidade não é aquilo que vemos, a nossa realidade é aquilo que nós lemos na palavra de Deus e que o Espírito revela a nós através da leitura da palavra. Então, muitas vezes, a realidade está te dizendo uma coisa, mas você olha na palavra de Deus, aí a verdade está dizendo outra coisa. Muitas vezes, você está Jesus estava sendo crucificado, e aquilo aparentava o quê? Uma derrota. Aliás, eu vi um líder cristão grande aí falando, né, que Jesus, você vê, ele foi derrotado, né, conseguiram pegar ele, matar ele. Não, irmão, ninguém conseguiu pegar Jesus, ele se entregou. Ele se entregou, presta atenção, ninguém, porque teve vezes que quiseram pegar e não era, ele falou, não é meu momento, e saía. Então ele se entregou. A realidade é que ele estava sendo crucificado, mas a verdade é que naquele momento ele estava libertando toda a humanidade de todas as eras, aqueles que creem nos seus sacrifícios e se baseiam nele. Por isso que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Obrigado, querido. Então, ele é o caminho, aquele que nos dá propósito, ele é a verdade, é a nossa realidade, ele é a vida. É a nossa subsistência em todas as áreas. Pastor, e a comida? Então, ele é a nossa comida. Pastor, e a água? Ele é a nossa bebida. Pastor, e a minha proteção? Ele é a minha proteção. Pastor, e minha vida física? Ele é minha vida física. Ele é meu arroz, meu feijão. Ele é minha carne, ele é minha verdura, minha fruta. Ele é minha subsistência. Jesus. Por isso que ele fala assim, comam de mim. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida. Hoje é dia de ceia? Hoje é dia de ceia, então. Hoje nós vamos provar um pouco disso. Que Ele é a nossa vida, é a subsistência da nossa vida física, emocional e espiritual. Amém? Terceira grande arma e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do seu testemunho, e não amaram a sua vida hasta la muerte, até a morte. Olha o que diz. Irmãos, essa terceira arma, ela é poderosíssima. Como que eu posso traduzir essa palavra para uma coisa bem do nosso tempo aqui? O que é vencer através de ir até a morte? Está dizendo o seguinte, irmãos, que a nossa última arma, a nossa arma mais poderosa, depois do sangue e depois do testemunho, é você absolutamente não se importar com a sua própria vida. A Bíblia diz o seguinte, que quem
quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que, por amor de mim, entregar a sua vida, ganhá-la-á. Sabe qual é o problema? Quando vier a perseguição, e eu estou preparando vocês para isso. Se tiver arrebatamento, beleza. Pum, a gente sai, some, né? Espero que você não seja um piloto de avião, porque diz que, né, tem uns filmes aí que o cara some e aí o avião cai e tal. Mas se tivermos que passar por perseguições, vai ter momento, irmão, que vão chegar para nós, para você vão dizer, nega Jesus, e aí você consegue comer, consegue sustentar seus filhos, caso contrário você vai ser morto. E do jeito que eu ando vendo a Nutelice, um cristianismo mergulhado em Nutella, uns homens que parece que não é homem, uma crise de testosterona espiritual que está vendo nesse planeta. Porque o homem de Deus, ele é homem de verdade, e a mulher de Deus é homem de verdade também. Porque na hora que chegar o momento do vamos ver, nós vamos precisar ser pessoas de absoluta fidelidade a Deus. Então vou te matar. Então tá bom, pode me matar. Nega Jesus, não vou negar. Então você vai morrer. Então vai morrer seus filhos. Eu vou me encontrar com eles. Vai morrer seu marido. Então, graças a Deus, né? Não, irmã, faz isso não, tá? Vai morrer tua esposa, pelo amor de Deus. Faz isso não. Vai morrer teu neto, vai morrer tua avó. Irmãos, eu fico me colocando assim, simulando na minha mente situações como essas. Para na hora que chegar, eu estar preparado para falar, não, pode levar a minha vida. Eu entrego a minha vida. Porque é uma vida de infidelidade. Presta atenção que eu vou falar aqui, irmãos. Uma vida de infidelidade não é vida para ser vivida. Não se preocupe como que você começa a tua caminhada, e nem como você mantém a tua caminhada, se preocupa como você vai terminar a sua caminhada. Quer que eu repita? Não se preocupe com o começo da caminhada, não se preocupe com o meio da sua caminhada, se preocupe com o final da sua caminhada, porque é ela que vai determinar a tua vida eterna. E a nossa vida eterna é infinitamente maior do que esses 2 minutos que nós passamos aqui. A igreja, irmãos, ela é uma escola de mártires. Você sabe como chama a nossa escola, a nossa escola infantil? É Sal e Luz. Mas a filosofia dela, a ideia dela, o propósito dela é escola de formação de mártires. Sim ou não, Ivan? O irmão o presbítero dedicado às crianças. Qual é o fundamento do todo o nosso trabalho com ele? É para na hora que eles chegarem diante da mídia, da televisão, dos ensinos atravessados do sistema de ensino, eles possam dizer, não, isso eu não vou fazer. Porque antes do Covid, estava tendo escolas, irmãos, aqui no Brasil, que a professora pegava crianças de 12 anos, fazia uma roda com elas e distribuía camisinhas na mão de cada um. E falava, isso aí, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Para meninas, irmão, meninos e meninas que nem sabiam, nunca nem tinham ouvido falar. E colocava água, e o pessoal brincando disso. Isso tudo direcionado pelo MEC, pelo sistema de ensino. Até que alguns professores que são crentes falaram, o que é isso daí? Vocês estão loucos? Isso não é coisa para criança? Isso não é coisa para ficar conversando com criança? Se alguém tiver que ensinar alguma coisa nesse sentido, são os pais.
Nossas crianças aqui, irmãos, não sei se você sabe disso, que nossas crianças aqui, elas são treinadas, presta atenção no que eu estou falando. Eles são treinados para se alguém chegar e for tocar em partes íntimas deles, eles saírem gritando e denunciar automaticamente. É assim, não é, Pamela? Que a gente ensina eles, e não é uma vez não, é sempre. Então essa aqui é uma escola, aqui nós somos uma escola de mártires. Aqui não é parque de diversão, aqui não é lugar para ter reuniõezinhas e desfiles de moda, não, querido. Aqui é lugar de treinamento de soldados. A igreja é uma arma de guerra contra o inimigo, contra o diabo, contra o mundo. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, no versículo 20 do capítulo 2, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado. Ou seja, o apóstolo Paulo, e nós somos uma igreja apostólica, ele ensinou que ele já estava crucificado. Fala para o teu irmão assim: se alguém te ofender, eu quero fechar toda essa sequência da palavra sobre ofensa, que foi pregada o mês todo, com essa palavra. Se alguém te ofender, e é interessante, né, quando a gente prega alguma coisa, Deus nos põe à prova, né? Impressionante como isso acontece. Fala assim: se alguém te ofender, diga para essa pessoa: você não está me ofendendo, porque eu já fui crucificado com Cristo. Agora não vivo eu, Cristo vive em mim. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, como que o senhor suporta receber afrontas? Eu falei assim: eu não suporto é nada, querido. Quem, misericórdia, eu sou italiano, de gente briguenta. Eu não suporto é nada. Mas como que o senhor suportou? Como que o senhor suporta situações como é? Irmãos, a questão é a seguinte: morto não fala, morto não responde, morto não tem raiva, morto não tem ódio, morto não bate. Já estou crucificado em Cristo, agora não vivo eu, Cristo vive em mim. Então você vai morrer agora, mas como que você vai me matar, se eu já estou morto? Você só vai apressar meu processo. A minha família não gosta que eu falo isso. Toda vez que eu falo isso no meio da minha família, eles falam: não fala isso. Mas, irmãos, morrer como mártir é uma grande honra. É a maior honra que um cristão pode receber. Eu sei que provavelmente Deus não vai me dar essa honra, porque é muita honra para um ser humano tão Zé Ruela como eu. Mas é muito honroso uma pessoa morrer como mártir, em nome de Jesus, morrer por causa da pregação do Evangelho. Se Deus me conceder essa bênção, essa honra, eu vou ficar muito feliz. É uma honra muito grande mesmo, irmãos. Alguém morrer pelo Evangelho, alguém morrer. Então esses irmãos irmãos, a cada minuto que eu estou pregando aqui, um cristão é morto. Um cristão é morto em algum lugar desse planeta, por perseguição política, religiosa. Irmão, não se preocupe como você está vivendo. Não se preocupe como você vai terminar a sua vida. Se preocupe como vai ser o final da tua vida. Quer seja na velhice, terminando com velhice, quer seja terminando com a volta de Jesus, no arrebatamento, depois dos 7 anos, ou antes dos 7 anos, ou no meio dos 7 anos. Não se preocupe com como vai ser, quando vai ser. Se preocupe em ser encontrado fiel a Deus. Amém? E eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do seu testemunho, ou seja, falaram a verdade, testemunharam a verdade, pregaram a verdade. Em terceiro lugar, e não amaram a sua vida até a morte. Não amaram a sua própria vida. Quem não ama a sua própria vida, fala, não, você tem que amar a si mesmo. Não, a Bíblia nunca ensinou isso, você amar a si mesmo. Isso é filosofia, isso é neurolinguística. A Bíblia não ensina ninguém a amar a si mesmo. A Bíblia ensina a gente a amar a Deus e ao próximo. Que se você ama a Deus, você é cuidado por Ele. Você não precisa se preocupar mais com nada. E aí é fácil suportar as pancadarias da vida. A vida vem, o inimigo vem, usa pessoas dele, que ele toma, e você simplesmente diz, eu já estou crucificado. E é interessante, irmãos, para fechar, que tanto o ataque como o elogio tem que ser encarado da mesma forma. Se alguém chega para você, parabéns, que maravilhosa que você é, que maravilhoso que você é, que lindo que você é, você fala assim, esse elogio é para Jesus. Que eu não estou mais aqui, quem está aqui é Jesus agora. Então, essa glória é para Jesus. Se a pessoa disser, você é uma porcaria, então, você está agora ofendendo Jesus, então você vai ter que se ver com Ele. Então, o problema é seu com Jesus. Se Ele quiser te dar o troco, é o problema dele. Se Ele não quiser fazer nada, é o problema dele. Porque é Ele que está sendo ofendido. Porque agora eu não atuo mais em meu nome, eu atuo agora em nome de Jesus. Por isso que nós oramos, expulsamos demônio como? Em nome de Jesus. Toda vez, quem aqui termina a oração dizendo, em nome de Jesus? Quem faz assim? Então, faz assim, irmão. Toda vez que você terminar uma oração, fala assim, em nome de Jesus. Porque em seu nome não dá para orar, irmão. Nós falamos com Deus através do nosso intercessor, chamado Cristo. Jesus Cristo. Amém? Pegou essa arma? Quem quiser essa arma, vem aqui que eu vou orar por você.